Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Glodiano. Vou mandar um forte abraço aí para o Clóvis Francisco de Assis. Ele sempre está compartilhando muito materiais de divulgação do Evangelho dentro dos grupos de WhatsApp. São muitos materiais que ele compartilha, mas eu tenho certeza que são todos materiais que ele assiste e gostou das mensagens. E são mensagens ali, independente se são pessoas da igreja ou pessoas de outras religiões que estão compartilhando. Ele também ajuda a divulgar ali o trabalho de divulgar a palavra do Senhor. Parabéns, Clóvis, por esse seu esforço. Outra mensagem que eu quero compartilhar aqui, né, de quem mandou aqui, um forte abraço, é a Cláudia Roque. Ela escreveu o seguinte aqui na mensagem: Bom dia, irmão. Vanderlei, a cada dia que passa, sinto-me feliz com teus ensinamentos. Realmente, as nossas bênçãos vêm de nossas escolhas. Tive prova disso hoje, ao chegar no trabalho atrasada. Sinto o Espírito do Senhor tocando em mim. Este sentimento de entender as Escrituras vem da palavra de sabedoria. Obrigado, irmão. Sou grato por pertencer à Igreja de Jesus Cristo. Amém e até amanhã. Muito obrigado, Cláudia Roque, pela sua mensagem. Acredito que o Espírito Santo te acompanhou o dia todo no trabalho por causa do seu esforço de buscar Ele, de estudar as Escrituras. Aí está a importância de nós estudarmos todos os dias as Escrituras. Agradeço a todos que estão acompanhando essa mensagem diariamente. O resultado é esse, ter o Espírito. Quando nós buscamos a palavra de Deus, a gente vai estar se alimentando e o Espírito do Senhor vai habitar em nós. Então vamos lá, todos os dias continuar estudando a palavra do Senhor. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui algumas palavras, alguns versículos de Deuteronômio, tá bom? Que é o livro que nós estamos estudando. Só que eu vou falar sobre essas palavras de Deuteronômio pela boca de Jesus Cristo, tá bom? Jesus Cristo menciona as palavras de Deuteronômio quando ele é tentado pelo diabo ali, depois de ter jejuado, né? No deserto ali, 40 dias, o diabo vem tentá-lo e ele usa as palavras do livro de Deuteronômio para com Satanás ali, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês nesse momento aqui. Então eu vou compartilhar em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. E à medida que eu for compartilhando, eu vou falando em Deuteronômio quais foram as palavras que Jesus Cristo usou, tá bom? E também eu vou fazer alguns adendos, alguns comentários sobre a tradução de Joseph Smith sobre Mateus 4 aqui, tá bom? Eu vou ler literalmente o que está nas escrituras e depois eu vou fazer um comentário aqui do que Joseph Smith ele traduziu desse versículo. Por exemplo, Mateus 4, versículo 1, começa assim: E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, é o que está escrito aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1. Quando Joseph Smith ele foi retraduzir esse versículo aqui, ele menciona que Jesus Cristo ele foi conduzido ao deserto para estar com Deus, tá bom? Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para estar com Deus, não para ser tentado pelo diabo. Então ele acrescenta que depois o diabo veio tentá-lo, mas ele foi, quando Jesus Cristo foi conduzido ao deserto ali, ele foi para estar com Deus, né? Inclusive, a palavra em hebraico, né? Aqui não tá, né? Mas a palavra em hebraico, né? Porque aqui tá, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né? Mas Jesus Cristo não falava grego, ele falava em hebraico. E a palavra em hebraico, em deserto, né? Significa que Midavar. Midavar em hebraico significa lugar da palavra, né? Então faz muito sentido que Joseph Smith, ele, ao retraduzir esse versículo aqui, né, ele fala que Jesus Cristo ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para estar com Deus, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo, tá bom? Diz assim, ó: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, ou seja, o diabo, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se façam pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, o versículo ele menciona que Jesus Cristo teve fome
e não é para menos, né? Ele jejuou durante muito tempo ali, e aí o inimigo vem ali, né, o diabo, e fala com ele, dizendo, transforma essas pedras em pães, né, para você comer. E muitas pessoas podem interpretar aqui que a tentação aqui que o diabo estava fazendo era que Jesus Cristo quebrasse o jejum dele, ou talvez usasse o poder dele para benefício de saciar a fome dele. Mas na mensagem explícita aqui, Satanás ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus. Ele estava querendo colocar uma dúvida em Jesus Cristo. Então, se Cristo ele utilizasse o poder dele ali, seria naquela ocasião para provar que ele era o Filho de Deus, né? Em outras palavras, né? Se fosse com um de nós poderíamos não levar o desaforo para casa. Ah, você está achando que eu não sou o Filho de Deus? Eu vou mostrar que eu sou o Filho de Deus e vou transformar essa pedra em pão aqui. Isso aqui para mim não é nada, é fácil eu fazer isso. Mas não foi a atitude de Jesus Cristo. E a gente pode observar também que antes, né, de Jesus Cristo entrar no deserto ali e fazer esse jejum, ele tinha sido batizado. E quando ele foi batizado por João Batista, né, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e houve uma voz do céu também, né, que era o Pai Celestial falando: este é meu filho amado. Né? Então, se o próprio Deus disse que Jesus Cristo ele era o filho amado, por que o diabo agora vem tentá-lo, dizer: se tu és o Filho de Deus, né? Querer colocar dúvida ali nele, para que ele pudesse provar, né? Então é bem interessante, porque o inimigo também vai fazer isso conosco, ele vai querer pôr à prova a gente, querer colocar que nós não somos filhos de Deus, mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos todos filhos de Deus. Tá bom? Então, vamos continuar aqui a mensagem, né? Porque o Senhor, ele responde, está escrito. Quando ele diz está escrito, é porque está escrito em alguma coisa das Escrituras. Então, que escritura que Cristo usou, que diz assim, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, aqui em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 13, fala essa frase aqui, ó. Que diz assim... para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha, né? Então, a mesma coisa que Jesus Cristo disse no Novo Testamento se encontra aqui no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. É muito interessante isso, ele usando Deuteronômio para falar, né, ali com o inimigo que estava tentando, né, que ele transformasse. Ele falou, nem, não, o homem, né, nas palavras de Cristo, deixa eu ler aqui para mim não ficar perdido, né, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui também na tradução, quando diz a palavra que sai da boca de Deus, aqui nessa parte aqui da tradução, não significa a palavra escrita, como se fosse uma escritura que já está escrita, mas daquilo que o Senhor falar, tá bom? Então, toda palavra que sai da boca de Deus significa tudo aquilo que Deus falasse, né? É disso que a gente vai viver, do que Deus nos revela, do que Deus nos fala, tá bom? Então, tem essa interpretação aqui também. Vamos continuar aqui na tentação, né? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 5, que continua acontecendo. Diz assim, ó. E então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Aqui na tradução de Joseph Smith fala um pouco diferente também. Fala que foi o Espírito do Senhor que o levou até o pináculo do templo, tá bom? E aí o diabo ele vai até lá para tentar Jesus Cristo novamente. Vamos lá, versículo 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha, Jesus Cristo acabou de falar lá, está escrito, então estava escrito nas Escrituras. E aqui o Satanás ele disse, ó, te lança aqui abaixo porque está escrito. Então o inimigo ele vai usar uma escritura agora também contra Jesus Cristo ali, né, para tentá-lo. Então disse assim, ó, está escrito, ele aos seus anjos ordenará a respeito de ti, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então
o inimigo, né, o diabo, ele usa uma escritura dizendo está escrito, né? E Jesus Cristo vai lá e usa outra escritura dizendo também está escrito. Será que uma escritura está combatendo a outra? Qual foi a escritura que o diabo usou e qual escritura Jesus Cristo está usando aqui, né? Vamos lá. O diabo ele usou aqui Salmo 91, versículo 11 e 12, que diz assim, ó: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que guarde em todos os teus caminhos. E ele te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Então, o inimigo ele usou essa palavra aqui contra Jesus Cristo. Ele disse, está escrito. Certamente está escrito isso aqui em Salmos 91. Só que ele muda o contexto, né? Porque a escritura aqui em Salmos 91 fala de confiar em Deus. Não fala de você se atirar, né, do pináculo do templo ou de algum lugar, se colocar em uma situação de perigo para Deus te defender, para Deus proteger você com seus anjos. Então nós não podemos nos colocar em uma situação de perigo. E aí então Jesus Cristo, quando diz também está escrito, ele não está contradizendo essa escritura, mas a gente observa que o inimigo ele usa de uma interpretação errada para tentar enganar Jesus Cristo ali. E aí Jesus Cristo, quando diz aqui, né, também está escrito, ele está falando sobre Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: não tentareis o Senhor vosso Deus. Né? Simples, não tentareis o Senhor vosso Deus. Então não era para ele se jogar dali porque ele estaria tentando a palavra de Deus. Não é porque Deus disse que eu vou me colocar no perigo ali. Tá bom? Bem interessante essa escritura em Deuteronômio também. Continuando sobre a tentação de Jesus Cristo, agora em Mateus 4, versículo 8 em diante, diz assim: e novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Bom, aqui novamente Joseph Smith, ao traduzir, fala que o Espírito do Senhor levou o Senhor Jesus Cristo a um monte muito alto ali. E o diabo novamente foi atrás ali. Olha, o diabo sempre vai te perseguir, viu? Ele sempre vai atrás de você para tentar, né? Não importa se você está indo para a igreja, está indo para o templo, ele vai usar pessoas, vai usar outros meios aí para tentar te atacar, para tentar te derrubar, tá bom? Então não é porque nós temos uma vida cristã, estamos buscando a Deus, que a gente não vai ser tentado, tá bom? Então ele vem atrás mesmo para derrubar ali, tá bom? Então essa é a interpretação aqui. Ele continua, né? Aqui o diabo dizendo, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrare e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e serviram. E Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, né? Aqui o versículo, né, falando que após Jesus Cristo saber que João estava preso, voltou para a Galiléia, tem na tradução de Joseph Smith aqui, fala que os anjos chegaram, né, até Jesus Cristo ali. Jesus Cristo soube que João havia sido preso, e aí Jesus Cristo ele pede para que os anjos vá lá e ministrem, tá bom, a João, tá bom, que está lá na prisão. Então, é uma maneira de Jesus Cristo utilizar os anjos para confortar João que estava preso lá na prisão, tá bom? Essa é na tradução de Joseph Smith, tá bom? Lógico. Bom, mas aqui Jesus Cristo novamente, né? Quando Satanás falou, adora-me, né? E eu vou te dar todos esses reinos aqui, toda essa glória vai ser sua, se você tão somente me adorar. E aí Jesus Cristo diz, também está escrito, né? Ele usa, por exemplo, a escritura que está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, que diz, só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. Então não podemos adorar ninguém a não ser o nosso próprio Deus. Então essa é a mensagem de hoje, tá bom? Para compartilhar sobre as tentações que Jesus Cristo passou e como ele utilizou as escrituras, tá bom? A base que ele tinha nas escrituras e o testemunho que ele tinha para não cair nas tentações. Que nós possamos entender a palavra de Deus
e no momento oportuno a gente utilizar aquilo como testemunho, porque nós já aprendemos. Às vezes algo que você vai aprender agora, ou em um discurso que você já aprendeu há, sei lá, 5 anos atrás, alguém discursou lá, tocou em você aquele versículo, e talvez esse mês agora vai lá e vai acontecer algo, e você vai se lembrar desse versículo, daquilo que vai te fortalecer, porque você já recebeu um testemunho da verdade. E você vai estar firme, por quê? Porque você já aprendeu o que está escrito e você recebeu esse testemunho, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.